O silêncio ensurdecedor do camarim contrastava com os gritos animados que ecoavam do lado de fora. Leonardo ajustou o chapéu pela 10ª vez em 5 minutos, seus dedos tremendo imperceptivelmente, enquanto afinava as cordas do violão. 3 anos. Já haviam se passado 3 longos anos desde que subira sozinho em um palco, mas aquela noite seria diferente. Aquela noite seria em Goiânia, na arena onde ele e Leandro fizeram história tantas vezes. A porta do camarim se abriu devagar, revelando Sebastião, seu empresário há mais de 2 décadas. O homem de cabelos grisalhos entrou com um copo de água nas mãos e uma expressão preocupada no rosto. Léo, você tem certeza disso? Ainda dá tempo de cancelar se não estiver pronto. Leonardo ergueu os olhos, revelando uma mistura de determinação e vulnerabilidade que Sebastião conhecia bem. Era a mesma expressão que o cantor tinha aos 16 anos, quando ele e Leandro subiram no palco de uma festa junina em Goianópolis pela primeira vez. Sebas, eu preciso fazer isso, não por mim, mas por ele, por todos os fãs que ainda cantam nossas músicas. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Pelo Leandro, o empresário assentiu, sabendo que não havia argumentos capazes de dissuadir Leonardo quando ele tomava uma decisão. Havia aprendido isso ao longo dos anos, acompanhando a dupla sertaneja mais querida do Brasil. Desde os tempos em que eram apenas 2 garotos sonhadores de Goianópolis, até se tornarem fenômenos nacionais, Leonardo sempre foi o mais determinado dos dois. 20.000 pessoas lá fora, Léo, todas esperando por você, disse Sebastião, colocando a mão no ombro do cantor. 20.001, corrigiu Leonardo, olhando para a foto emoldurada sobre a penteadeira. Na imagem, 2 homens sorriam radiantes, abraçados após um show. Leandro, com seu eterno sorriso travesso e os olhos brilhando de alegria. Ele está aqui comigo. O som da multidão do lado de fora crescia em intensidade. Era um misto de expectativa, saudade e amor incondicional. 3 anos de silêncio haviam tornado aquele momento ainda mais especial. 3 anos desde que Leonardo se retirou dos palcos após a partida súbita de Leandro em um acidente de carro na rodovia BR-153, quando voltavam de um show em Brasília. Leonardo fechou os olhos e se permitiu voltar no tempo. Podia quase ouvir a risada contagiante de Leandro ecoando pelo camarim, suas brincadeiras constantes para aliviar a tensão pré-show, sua maneira única de transformar qualquer momento tenso em algo leve e descontraído. Lembra quando você tinha tanto medo de subir no palco da festa junina que quase desistiu? A voz de Leandro parecia sussurrar em sua mente. E eu disse que se você não subisse, eu também não ia, que éramos uma dupla, para sempre. Um sorriso melancólico se formou nos lábios de Leonardo. Leandro sempre soube exatamente o que dizer para tranquilizá-lo. Era o equilíbrio perfeito. Leonardo, mais introvertido e perfeccionista. Leandro, extrovertido e espontâneo. Juntos, criaram uma química que transcendia a música. Sebastião observava o cantor em silêncio, reconhecendo os sinais. Leonardo estava conversando mentalmente com o parceiro, algo que havia se tornado frequente nos primeiros meses após a tragédia. O empresário havia sugerido terapia várias vezes, mas Leonardo sempre recusava, dizendo que sua terapia era compor, e compor ele fez. Nos 3 anos de reclusão, Leonardo havia escrito mais de 50 canções. Todas falavam de saudade, de parceria, de amor fraternal e de como a música pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Mas havia uma música em especial, uma que ele havia terminado apenas na semana anterior, uma que ninguém além dele havia escutado. «Léo, é hora!» anunciou o técnico de som, aparecendo na porta do camarim. Leonardo se levantou devagar, pegou seu violão e caminhou em direção à porta. Parou na soleira e olhou mais uma vez para a foto na penteadeira. «Vamos nessa, meu irmão», sussurrou. Enquanto caminhava pelos corredores que levavam ao palco, Leonardo podia sentir a energia da multidão crescendo a cada passo.
O som de 20.000 vozes cantando as antigas músicas da dupla criava uma atmosfera quase religiosa. Pessoas de todas as idades, vindas de todos os cantos do Brasil, estavam ali para reviver a magia de Leonardo e Leandro. Ao chegar ao lado do palco, Leonardo observou através de uma fresta na cortina. O mar de pessoas se estendia até onde sua vista alcançava. Celulares acesos criavam um céu estrelado artificial, enquanto bandeiras com o nome da dupla tremulavam por toda a arena. Mas o que mais chamou sua atenção foi o espaço vazio no palco. O lugar onde Leandro sempre ficava permanecia intocado, como se estivesse esperando por seu retorno. A equipe técnica havia sugerido várias vezes reorganizar o palco, mas Leonardo foi inflexível. Aquele espaço pertencia ao Leandro e assim permaneceria. Senhoras e senhores, a voz do apresentador ecoou pela arena, fazendo a multidão explodir em gritos. Depois de 3 anos de espera, depois de 3 anos de saudade, ele está de volta. Recebam com muito carinho, Leonardo. A cortina se abriu e Leonardo deu o primeiro passo no palco. A ovação foi ensurdecedora. 20.000 pessoas de pé, gritando, chorando, celebrando o retorno de quem consideravam um dos maiores ícones da música sertaneja brasileira. Leonardo caminhou até o centro do palco, ajustou o microfone e olhou para a multidão. Por um momento, foi transportado de volta aos anos 90, quando ele e Leandro subiram pela primeira vez no palco daquela mesma arena. 2 garotos assustados que mal podiam imaginar o sucesso que os aguardava. Boa noite, Goiânia! Sua voz ecoou pela arena, provocando nova explosão de gritos e aplausos. Ele esperou o silêncio se instalar antes de continuar. Quando finalmente conseguiu a atenção de todos, sua voz saiu mais baixa, mais íntima. Há 3 anos, eu perdi mais que um parceiro musical. Eu perdi meu irmão, meu melhor amigo, metade da minha alma. A multidão ficou em silêncio absoluto. Mas hoje eu descobri algo importante. Leandro nunca me deixou. Ele está aqui, disse, apontando para o coração, e está em cada um de vocês que cantam nossas músicas. Leonardo se posicionou no violão e tocou os primeiros acordes de Temporal de Amor, um dos maiores sucessos da dupla. Mas quando chegou a hora de Leandro cantar sua parte, ele parou. O silêncio foi preenchido por 20.000 vozes cantando em uníssono a parte que cabia ao parceiro ausente. Leonardo sorriu através das lágrimas que começaram a descer por seu rosto. Era mágico. Era como se Leandro realmente estivesse ali, cantando através de cada pessoa presente. Naquele momento, Leonardo soube que havia tomado a decisão certa. Não estava sozinho. Nunca esteve. Leandro vivia na música que criaram juntos, no amor dos fãs e nos corações de todos que foram tocados por suas canções. A noite havia apenas começado, mas Leonardo já sabia que aquele seria o show mais importante de sua vida. Não apenas pela sua volta aos palcos, mas porque finalmente havia encontrado uma maneira de honrar a memória de Leandro e seguir em frente. O palco não estava vazio. Estava cheio de memórias, de música e de um amor que transcendia a morte. Enquanto os aplausos ecoavam pela arena, Leonardo fechou os olhos e se permitiu ser transportado pelas ondas sonoras que vinham da plateia. Cada acorde que tocava parecia despertar uma memória diferente, como se o violão fosse uma máquina do tempo musical. Vocês sabem, disse ele, interrompendo a música para falar com a multidão. Cada música que eu e o Leandro compusemos tem uma história, e hoje eu quero dividir algumas dessas histórias com vocês. A multidão se aquietou novamente, ansiosa por ouvir os bastidores da dupla que marcou suas vidas. Leonardo ajustou a alça do violão e caminhou até a beirada do palco, aproximando-se mais do público. Temporal de Amor foi composta numa tarde de chuva em Goiânia, em 1995. Eu tinha 22 anos, o Leandro 21. Ele sorriu, lembrando-se do momento. Estávamos presos no estúdio por causa de uma tempestade terrível, dessas que só quem é do Cerrado conhece.
Raios cortando o céu, vento derrubando árvore, o barulho da chuva no telhado de zinco era ensurdecedor. Leonardo começou a tocar suavemente os acordes iniciais da música, criando uma atmosfera íntima mesmo em meio à multidão. O Leandro estava inquieto, como sempre ficava quando não podia sair. Começou a brincar com as palavras, dizendo que aquela tempestade lá fora era igual à tempestade que ele sentia no peito toda vez que ficava longe da namorada dele na época, a Carla. A menção do nome fez várias pessoas na plateia sorrirem, lembrando-se das histórias de amor de Leandro que viravam piada nos programas de televisão. Eu peguei o violão e comecei a improvisar uma melodia que combinava com o ritmo da chuva. E o Leandro, do nada, começou a cantar. Como o temporal de amor que vem e vai, deixa saudade e vontade de voltar. Em 2 horas, tínhamos nossa primeira música de sucesso nacional. A multidão começou a cantar junto quando Leonardo tocou a música completa, mas desta vez ele não parou na parte do Leandro. Em vez disso, deixou que as vozes da plateia preenchessem o vazio, criando um coro de 20.000 pessoas que transformou a arena em uma catedral de música sertaneja. Quando a música terminou, Leonardo limpou uma lágrima discreta e continuou suas memórias. Mas nem tudo foram rosas na nossa carreira, disse ele, arrancando alguns risos nervosos da plateia. Houve uma época em que eu e o Leandro brigamos feio. Foi em 1999, durante a gravação do álbum Coração do Brasil. Estávamos há 6 anos na estrada. O sucesso havia subido a cabeça e cada um queria que as coisas fossem do seu jeito. Leonardo se sentou em um banquinho que havia sido colocado no centro do palco, assumindo uma postura mais relaxada e conversacional. A briga foi por causa de uma música chamada Orgulho de Cowboy. Eu achava que a melodia estava muito comercial, muito diferente do nosso estilo. O Leandro achava que precisávamos evoluir, experimentar coisas novas. Ele balançou a cabeça, sorrindo com ironia. Discussões dessas duraram semanas. Gravadoras ligando, produtores pressionando, fãs esperando o novo álbum, e nós dois teimosos como mulas do cerrado. A multidão riu, reconhecendo na descrição a personalidade forte que sempre caracterizou a dupla. Até que um dia, minha mãe, Dona Conceição, apareceu no estúdio. A menção da matriarca da família arrancou aplausos calorosos da plateia goiana, que conhecia bem a história da família. Ela chegou com uma panela de pamonha doce e uma cara de poucos amigos. Leonardo imitou a expressão séria da mãe, fazendo a multidão rir novamente. Meus filhos, ela disse, porque ela sempre nos tratou como irmãos. Vocês estão esquecendo que música se faz com o coração, não com o ego. Se vocês continuarem brigando por besteira, vão acabar perdendo o que tem de mais precioso, a amizade de vocês. O cantor fez uma pausa, o sorriso dando lugar a uma expressão mais séria. Ela estava certa, como sempre estava. Naquela mesma tarde, eu e o Leandro nos abraçamos, pedimos desculpas um para o outro e decidimos gravar as 2 versões da música. A minha versão mais tradicional virou faixa bônus no CD e a versão dele virou o 3º single do álbum. Leonardo começou a tocar os acordes de Orgulho de Cowboy. E mesmo aqueles que não conheciam a música começaram a se embalar no ritmo envolvente. E vocês sabem o que aconteceu? As 2 versões fizeram sucesso. A minha tocava mais nas rádios do interior. A dele fazia sucesso nas capitais. Aprendemos naquele dia que nossa força estava justamente nas nossas diferenças. Durante a música, Leonardo observava as faces na plateia. Via casais de namorados cantando juntos, pais ensinando as letras para os filhos, idosos emocionados, relembrando suas próprias histórias de amor. Era isso que ele e Leandro sempre quiseram. Criar músicas que contassem as histórias de pessoas comuns, que falassem do amor verdadeiro, da saudade, da vida no campo, dos sonhos simples que movem o coração humano. Quando terminou a música, Leonardo se levantou do banquinho e caminhou até o lado direito do palco, onde uma tela gigante começou a exibir fotos antigas da dupla.
Imagens dos primeiros shows, das gravações em estúdio, dos prêmios recebidos, das viagens pelo Brasil afora. 25 anos de carreira, disse ele, contemplando as imagens. 25 anos de parceria, de amizade, de música. Desde aquela primeira apresentação na festa junina de Goianópolis até os palcos mais importantes do país. Uma das fotos mostrava os dois ainda muito jovens, segurando violões rudimentares em um palco improvisado de madeira. Ambos usavam roupas emprestadas e tinham expressões nervosas, mas os olhos brilhavam com a determinação de quem sabia exatamente onde queria chegar. Lembro dessa foto como se fosse ontem, disse Leonardo, apontando para a tela. Era julho de 1990. Eu tinha 17 anos, o Leandro 16. Estávamos tão nervosos que quase desistimos 3 vezes antes de subir no palco. Ele riu, lembrando-se da cena. O Leandro estava tão nervoso que esqueceu completamente a letra da primeira música. Ficou lá, parado, com a boca aberta, olhando para as 50 pessoas que estavam na nossa frente. Eu pensei, pronto, acabou nossa carreira antes mesmo de começar. A multidão estava completamente envolvida na narrativa, como se cada pessoa pudesse visualizar a cena. Mas então, uma senhorinha lá da frente, Dona Joaquina, que tinha uns 70 anos, gritou: "Vai, menino, canta que nós sabemos que vocês sabem." E o Leandro sorriu daquele jeito dele, pegou o violão e mandou ver. Cantamos 4 músicas naquela noite e ganhamos nossos primeiros R$ 50, como dupla sertaneja. Leonardo tocou alguns acordes de Menino da Porteira, uma das canções que tocaram naquela noite histórica. E R$ 50, que dividimos meio a meio, 25 para cada um. Mas não era pelo dinheiro que estávamos ali. Era pelo amor à música, pela vontade de emocionar as pessoas, de contar histórias através das canções. A música fluiu naturalmente. E mais uma vez, a plateia assumiu a parte que antes cabia a Leandro. Leonardo percebeu que estava acontecendo algo mágico naquela noite. Não era apenas um show. Era uma celebração coletiva da música, da amizade e da memória de quem já não estava mais ali fisicamente, mas cuja presença se fazia sentir em cada nota, em cada verso, em cada coração presente. Enquanto cantava, Leonardo olhou para o espaço vazio ao seu lado no palco. Por um instante, quase podia ver Leandro ali, sorrindo, cantando, fazendo suas caretas típicas para arrancar risos da plateia. Era como se os 3 anos de ausência tivessem sido apenas um pesadelo, e agora ele havia acordado para encontrar seu parceiro de sempre esperando por ele. Mas quando a música terminou e os aplausos explodiram pela arena, a realidade voltou a se impor. O espaço continuava vazio. Leandro não estava mais ali, mas sua música, suas memórias e seu legado permaneciam vivos, pulsando no coração de cada pessoa presente. Leonardo olhou para o relógio. Já haviam se passado 1h30 de show, mas parecia que tinham sido apenas alguns minutos. O tempo voava quando se estava fazendo aquilo de que mais gostava na vida: dividir música e emoção com pessoas que realmente entendiam o valor daqueles momentos. Ele sabia que ainda havia muito para compartilhar naquela noite. Muitas músicas para tocar, muitas histórias para contar, muitas emoções para dividir. Mas, principalmente, havia uma música especial esperando para ser apresentada. Uma música que ninguém além dele havia escutado. Uma música que seria sua despedida definitiva do parceiro e, ao mesmo tempo, sua forma de dizer que a música deles continuaria viva para sempre. O show estava longe do fim, mas Leonardo já sabia que aquela seria uma noite inesquecível para todos os presentes. As luzes da arena se atenuaram levemente, criando uma atmosfera mais intimista. Leonardo ajustou o microfone e olhou para a multidão, que aguardava em silêncio respeitoso. 3 horas de show haviam passado como um sopro, e a conexão entre o artista e o público havia se tornado quase palpável. "Vocês sabem",
começou Leonardo, sua voz carregando uma tonalidade mais grave. Existe um momento na vida de toda pessoa em que ela precisa enfrentar suas maiores dores. Para mim, esse momento chegou há 3 anos, numa madrugada de março, quando recebi uma ligação que mudou minha vida para sempre. O silêncio na arena era absoluto. Até mesmo os técnicos pararam suas atividades para ouvir. Era 3h47 da madrugada. Eu estava em casa, em Goiânia, descansando depois de um show em São Paulo. O telefone tocou, e quando eu atendi, era o delegado da Polícia Rodoviária Federal. Leonardo fez uma pausa, engolindo em seco. E ele disse as palavras que eu jamais pensei que ouvira. Senhor Leonardo, preciso informá-lo que houve um acidente na BR-153. Seu parceiro Leandro... A voz do cantor falhou por um momento. Várias pessoas na plateia começaram a chorar silenciosamente. Eu não consegui nem deixar ele terminar de falar. Desliguei o telefone e saí correndo para o hospital. Durante todo o trajeto, eu ficava repetindo para mim mesmo: vai estar tudo bem, vai estar tudo bem, o Leandro é forte, ele vai sair dessa. Leonardo caminhou até o centro do palco, onde a luz de um refletor o destacava contra o fundo escuro. Mas quando cheguei ao hospital, vi nos olhos do médico que não havia mais nada a fazer. O Leandro havia partido no impacto. Não sofreu. Foi instantâneo. Pelo menos essa dor ele não sentiu. As lágrimas agora desciam livremente pelo rosto de Leonardo, mas sua voz permanecia firme. Vocês querem saber qual foi minha primeira reação? Raiva. Uma raiva imensa, raiva do destino, raiva de Deus, raiva da vida. Como era possível que alguém tão cheio de vida, tão generoso, tão talentoso, pudesse partir assim, de repente, aos 39 anos? Leonardo se sentou novamente no banquinho, pegou seu violão e começou a dedilhar suavemente algumas notas melancólicas. Nos primeiros meses, eu não conseguia nem ouvir música. Nossa música, música dos outros, qualquer música. Era como se uma parte de mim tivesse morrido junto com ele. Sebastião, nosso empresário, tentava me convencer a voltar aos palcos. Dizia que era o que o Leandro gostaria, mas eu não conseguia. Como cantar nossas músicas sem ele? Como subir no palco e olhar para aquele espaço vazio? Um murmúrio de compreensão percorreu a multidão. Muitos ali sabiam exatamente o que era perder alguém importante. Dani foi minha esposa, a Luciana, que me fez enxergar as coisas de outra forma. Leonardo sorriu pela primeira vez desde que começou a contar sobre a tragédia. 6 meses depois do acidente, ela chegou em casa com um violão na mão. Um violão velho, desafinado, que ela havia comprado num brechó. Leonardo mostrou o violão que estava tocando para a plateia. Era este aqui. Ela colocou na minha frente e disse: Leonardo, você pode passar o resto da vida se lamentando, ou pode honrar a memória do Leandro fazendo aquilo que vocês mais amavam, criar música. E foi isso que eu fiz. Os dedos de Leonardo começaram a formar acordes mais complexos, criando uma melodia que ninguém na plateia reconhecia. Durante 3 anos, eu me tranquei em casa e compus. Compus sobre dor, sobre saudade, sobre amizade, sobre a música que permanece mesmo quando o músico se vai. Escrevi 53 canções nesses 3 anos. 53 formas diferentes de dizer o quanto sinto falta do meu irmão. A melodia que Leonardo tocava era hipnotizante, triste e bela ao mesmo tempo. Mas, de todas essas músicas, uma delas é especial, uma que eu terminei apenas semana passada e que ninguém, além de mim, já escutou. Uma música que escrevi como uma carta para o Leandro, como uma forma de me despedir dele definitivamente e, ao mesmo tempo, prometeu que nossa música nunca morreria. Leonardo olhou para o espaço vazio ao seu lado no palco. Leandro, essa é para você, irmão. Os primeiros acordes de uma balada tocaram pela arena, e imediatamente se podia sentir que aquela música era diferente. Havia uma profundidade emocional nas notas que tocava o coração antes mesmo que a letra fosse cantada.
Irmão do coração, parceiro de canção, metade da minha voz, pedaço do meu ser. 3 anos já se foram desde que você partiu, mas sua melodia ainda vive aqui. A voz de Leonardo saía embargada, mas clara. Cada palavra carregava o peso de 3 anos de luto, de saudade, de amor não dito. Lembro dos nossos sonhos, das noites de violão, das estradas que corremos atrás da nossa paixão. Você sempre dizia que a música é eterna, e hoje eu sei que é verdade. Sua voz ainda ressoa. Na plateia não havia um olho seco. 20.000 pessoas compartilhavam naquele momento a dor de Leonardo, mas também sua gratidão por ter vivido aqueles anos de parceria musical. Se eu pudesse te encontrar numa dessas canções, te diria que seguimos, mesmo com o coração partido em 1000 pedaços, mas ainda batendo forte, porque nossa música é mais forte que a morte. Leonardo fechou os olhos durante o refrão, e por um momento, sua voz se misturou com algo que parecia um eco fantasma. A memória da voz de Leandro harmonizando com a sua, como faziam há tantos anos. Vai cantando, meu irmão, lá no céu do cerrado, que aqui na terra eu fico, mas não fico calado. Nossa história continua em cada coração que ainda canta junto nossa velha canção. Quando a música chegou ao fim, algo extraordinário aconteceu. A multidão não aplaudiu imediatamente. Em vez disso, permaneceu em silêncio absoluto por longos segundos, como se estivesse absorvendo cada palavra, cada nota, cada emoção que havia sido compartilhada. Então, lentamente, uma pessoa se levantou, depois outra e outra. Em questão de segundos, 20.000 pessoas estavam de pé, não aplaudindo, mas prestando uma homenagem silenciosa àquele momento único na história da música brasileira. Leonardo olhou para a multidão, com lágrimas descendo por seu rosto, e sentiu que algo havia se completado dentro dele. Por 3 anos, ele carregou sozinho o peso da saudade, a responsabilidade de manter viva a memória de Leandro. Mas naquele momento, percebeu que nunca esteve sozinho. Cada pessoa naquela arena, cada fã que ainda cantava suas músicas, cada coração que foi tocado por suas canções, era um guardião da memória de Leandro. Obrigado, sussurrou ele no microfone, sua voz quase inaudível. Obrigado por manterem nossa música viva. Obrigado por amarem o Leandro tanto quanto eu amo. Obrigado por me ajudarem a entender que ele nunca realmente partiu. O aplauso que se seguiu foi diferente de todos os outros da noite. Não era apenas reconhecimento pelo talento artístico, mas uma demonstração coletiva de amor, de compreensão, de solidariedade humana diante da dor e da perda. Leonardo limpou as lágrimas e sorriu para a multidão. Vocês sabem o que eu descobri nesses 3 anos? Descobri que a saudade, quando bem vivida, não é só dor, é também gratidão. Gratidão por ter tido a sorte de conviver com alguém tão especial, de criar música com alguém que entendia minha alma, de ter um irmão que escolhi para dividir os palcos da vida. Ele se levantou do banquinho e caminhou até a beirada do palco, aproximando-se mais do público. E descobri também que a música é mesmo eterna, como o Leandro sempre dizia. Ela transcende a vida, transcende a morte, transcende o tempo. Toda vez que vocês cantam uma das nossas canções, o Leandro volta a viver. Toda vez que um pai ensina uma de nossas músicas para o filho, nossa história continua sendo contada. A conexão entre Leonardo e a plateia naquele momento era total. Não era mais um show, era uma experiência espiritual coletiva, um ritual de cura através da música. Por isso, hoje eu faço uma promessa para vocês e para o Leandro. Vou voltar aos palcos. Vou continuar cantando nossas músicas. Vou continuar criando músicas novas. Vou continuar levando nossa história para onde a música brasileira for ouvida. O aplauso foi ensurdecedor. Mas Leonardo ergueu a mão pedindo silêncio. Mas não vou fazer isso sozinho. Vou fazer com cada um de vocês, que são a voz do Leandro quando cantam sua parte nas canções. Vocês são meus novos parceiros musicais. Vocês são a continuação da nossa dupla.
Naquele momento, Leonardo sentiu uma paz que não experimentava há 3 anos. Havia encontrado uma forma de transformar a dor em arte, a saudade em gratidão, a perda em renovação. O show estava chegando ao fim, mas ele sabia que aquela noite marcaria não apenas sua volta aos palcos, mas o início de uma nova fase de sua vida e de sua carreira. Uma fase em que Leandro estaria presente, não fisicamente, mas através da música que criaram juntos e do amor das pessoas que os acompanharam ao longo de todos esses anos. As primeiras horas da madrugada trouxeram consigo uma chuva fina e constante sobre Goiânia, criando uma sinfonia natural que se misturava com os últimos ecos do show que havia terminado há pouco mais de 1 hora. Leonardo permanecia no camarim, ainda vestindo sua roupa de palco, segurando o violão como se fosse o bem mais precioso do mundo. Sebastião entrou silenciosamente, carregando 2 xícaras de café e um sorriso que misturava orgulho e alívio. 4 horas e 15 minutos de show, disse ele, entregando uma das xícaras para Leonardo. Foi o mais longo da história de vocês dois. Leonardo aceitou o café e sorriu. Um sorriso diferente dos que havia dado nos últimos 3 anos. Este tinha vida, tinha esperança. Sabe, Sebas, durante todos esses anos de carreira, eu sempre achei que precisava do palco para me sentir completo. Depois que o Leandro partiu, pensei que nunca mais me sentiria completo. Ele tomou um gole do café e olhou pela janela, observando a chuva. Mas hoje eu descobri que não era o palco que me completava. Era a música, e a música nunca me abandonou. O empresário se sentou na cadeira ao lado, observando atentamente o cantor. Havia acompanhado Leonardo e Leandro desde os primeiros passos na carreira, e nunca havia visto uma transformação tão profunda quanto a que testemunhara naquela noite. Léo, você percebeu o que aconteceu lá fora? Nunca vi uma plateia tão conectada com um artista. Quando você tocou aquela música nova, a que escreveu para o Leandro, Sebastião fez uma pausa, procurando as palavras certas. Foi como se 20.000 pessoas tivessem vivido sua dor junto com você. Leonardo assentiu, ainda processando todas as emoções da noite. É estranho, né? Passei 3 anos fugindo dessa dor, tentando escapar dela. E quando finalmente decidi abraçá-la, dividir ela com as pessoas, foi quando me senti mais leve. Ele riu baixinho. O Leandro sempre dizia que música de verdade nasce da verdade. Hoje eu entendi o que ele queria dizer. A porta do camarim se abriu novamente, e Luciana, esposa de Leonardo, entrou com os olhos vermelhos de emoção. Ela havia assistido ao show inteiro dos bastidores, vivendo cada momento intensamente. Amor, disse ela, caminhando até Leonardo e o abraçando. Eu não consegui parar de chorar. Mas não era tristeza, era alívio, orgulho, gratidão. Leonardo correspondeu ao abraço, sentindo o calor e o apoio da mulher que esteve ao seu lado durante os momentos mais difíceis. Lu, você lembra quando trouxe aquele violão velho para casa? Quando disse que eu precisava escolher entre me lamentar ou honrar a memória do Leandro? Luciana sorriu, olhando para o instrumento que estava apoiado contra a parede. Lembro, e lembro também de você resistir durante semanas, dizendo que não conseguiria. Pois é, mas você estava certa. A música foi minha salvação, e hoje ela se tornou minha redenção. Sebastião se levantou, caminhando até a janela onde podia ver alguns fãs ainda se dispersando lentamente pelo estacionamento da arena. Muitos deles cantando baixinho as canções que haviam escutado durante o show. Léo, preciso te contar uma coisa. Durante o show, meu telefone não parou de tocar. Produtores de todo o Brasil querendo agendar shows, gravadoras interessadas no novo material, convites para festivais. Ele se virou para o cantor. Seu retorno não passou despercebido. Mas Leonardo não parecia interessado nos aspectos comerciais do sucesso. Sua mente ainda estava processando a experiência emocional e espiritual que havia vivido no palco. Sebas, você acha que o Leandro ficaria orgulhoso? Perguntou, com uma vulnerabilidade que raramente mostrava. O empresário sorriu,
lembrando-se de todas as conversas que havia tido com Leandro ao longo dos anos. Léo, você quer saber o que o Leandro me disse no último show de vocês juntos? Foi em Brasília, 2 horas antes do acidente. Sebastião fez uma pausa, a memória ainda sendo dolorosa. Ele me disse: Sebas, se algum dia eu não estiver mais aqui, cuida do Léo para mim. Ele é mais forte do que pensa, mas às vezes precisa de alguém para lembrá-lo disso. Leonardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele disse isso mesmo? Disse, e completou: nossa música vai continuar viva, enquanto houver gente que entenda que amor verdadeiro, amizade verdadeira e música verdadeira são mais fortes que qualquer coisa, até mesmo que a morte. O silêncio que se instalou no camarim não era desconfortável. Era reflexivo, carregado de significado. Luciana foi quem quebrou o silêncio. Leonardo, eu tenho uma confissão a fazer. Ela pegou a bolsa e tirou de dentro um envelope amarelado. Esta carta chegou para você há 2 anos. É do filho do Leandro, o Gabriel. Leonardo arregalou os olhos. Gabriel tinha 15 anos quando Leandro morreu. E Leonardo havia perdido contato com a família nos primeiros meses após o acidente, por considerar muito doloroso manter o vínculo. Por que você nunca me mostrou? Porque você não estava pronto, mas depois do show de hoje, eu sei que está. Com mãos tremendo ligeiramente, Leonardo abriu o envelope e começou a ler. Tio Léo, sei que você não é meu tio de sangue, mas sempre foi da família. Escrevo esta carta porque mamãe disse que você está sofrendo muito e não quer mais cantar. Queria te dizer que não fique triste por causa do papai. Ele sempre disse que a morte é só o fim do corpo, mas que as coisas importantes, como o amor, a amizade e a música, essas coisas nunca morrem. Eu escuto as músicas de vocês todos os dias. Quando escuto, é como se o papai estivesse aqui comigo, cantando no meu ouvido, como fazia quando eu era pequeno. Sua voz me lembra da voz dele, e isso me faz feliz. Tio Léo, o papai me ensinou a tocar violão. Estou aprendendo todas as músicas de vocês. Um dia, quem sabe, a gente pode cantar junto. Seria uma forma de manter a música do papai viva para sempre. Não fica triste, tio. O papai não ia gostar de ver você parado. Ele sempre dizia que você tinha o dom de emocionar as pessoas e que esse dom era um presente de Deus que não podia ser desperdiçado. Com carinho e saudade, Gabriel, filho do seu eterno parceiro Leandro. P.S. Mamãe disse que posso te mandar uma música que compus pensando no papai. Se quiser escutar, me liga. Leonardo terminou de ler a carta com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas desta vez eram lágrimas de uma emoção diferente, uma mistura de gratidão, esperança e renovação. Luciana, você tem o telefone da família? Tenho. Nunca perdi o contato com a Márcia. Ela sempre pergunta de você. Leonardo olhou para o relógio. Eram 2h30 da madrugada, mas ele sabia que precisava fazer aquela ligação. Sei que é tarde, mas... Você acha que posso ligar agora? Sebastião riu. Léo, depois do show que você fez hoje, acho que você pode fazer qualquer coisa. Com dedos ligeiramente trêmulos, Leonardo discou o número que Luciana lhe passou. Após alguns toques, uma voz feminina atendeu. Alô? Márcia, é o Leonardo? Houve uma pausa do outro lado da linha, seguida de um suspiro emocionado. Leonardo, meu Deus, que bom ouvir sua voz. Gabriel vai ficar louco quando souber que você ligou. Márcia, me desculpa por ter sumido. Eu não sabia como lidar com tudo. E... Não precisa se explicar, Léo. Eu entendo. A dor de perder o Leandro foi imensa para todos nós. Mas você está bem? Soube que voltou aos palcos hoje. Estou melhor, Márcia. Muito melhor. E liguei porque quero falar com o Gabriel. Li a carta dele. E... Bom, acho que é hora de reatar alguns laços. Do outro lado da linha, Márcia começou a chorar. Ele vai ficar tão feliz, Leonardo. Você não imagina quantas vezes ele perguntou por você. Espera aí, vou chamá-lo.
Alguns instantes depois, uma voz jovem, mas já com timbres de homem, atendeu o telefone. Tio Léo, é você mesmo? Ou é Gabriel? Sou eu. Desculpa ligar tão tarde, mas acabei de ler sua carta e não consegui esperar até amanhã para falar com você. Tio Léo, eu vi na internet que você fez um show hoje. Todo mundo está falando. Queria muito ter estado lá. Leonardo sorriu, ouvindo na voz do garoto a mesma animação que Leandro sempre tinha. Gabriel, você falou na carta que está aprendendo nossas músicas no violão. Estou! Já sei tocar 15! E compus uma também, como falei na carta. Que tal a gente se encontrar amanhã? Quero ouvir você tocar e quem sabe podemos cantar algumas músicas juntos. O silêncio do outro lado da linha durou alguns segundos e Leonardo quase pensou que a ligação havia caído. Gabriel, você está aí? Estou, tio Léo. É que eu sempre sonhei com isso. Papai sempre dizia que um dia você ia me ensinar a cantar igual a vocês. Naquele momento, Leonardo sentiu que um ciclo estava se fechando e outro começando. Não seria mais Leonardo e Leandro, mas a música que eles criaram continuaria viva, passando de geração em geração. Então está combinado. Amanhã às 2 da tarde, na minha casa. Traga seu violão. Pode deixar, tio Léo. E obrigado. Obrigado por voltar. Quando Leonardo desligou o telefone, ele olhou para Luciana e Sebastião, que haviam acompanhado toda a conversa com sorrisos nos rostos. Vocês sabem o que isso significa? Perguntou ele. Que você encontrou uma nova forma de honrar a memória do Leandro, respondeu Luciana. Mais que isso, disse Leonardo, pegando novamente seu violão. Encontrei uma forma de garantir que nossa música realmente seja eterna. Ele começou a tocar suavemente uma das canções mais antigas da dupla, e pela primeira vez em 3 anos não sentiu dor ao ouvir a melodia. Sentiu gratidão, esperança e, principalmente, a certeza de que alguns laços são tão fortes que nem mesmo a morte consegue quebrar. Lá fora, a chuva havia parado e os primeiros raios de sol começavam a iluminar Goiânia. Era o amanhecer de um novo dia, e Leonardo sabia que também era o amanhecer de uma nova fase de sua vida. Uma fase em que Leandro continuaria presente, não como uma sombra do passado, mas como uma luz guiando o futuro. 6 meses depois do memorável show em Goiânia, Leonardo estava novamente em um palco, mas desta vez a situação era completamente diferente. Era um pequeno auditório em Goianópolis, a cidade onde tudo começou, e ao seu lado estava Gabriel, agora com 18 anos, segurando um violão e sorrindo nervosamente. A plateia era composta por cerca de 200 pessoas, moradores da cidade, familiares, amigos de longa data e alguns jornalistas que haviam sido convidados para testemunhar um momento histórico. A primeira apresentação oficial de Gabriel como músico, cantando ao lado de Leonardo. E pessoal, disse Leonardo ao microfone, hoje é um dia muito especial. Há 6 meses, eu voltei aos palcos depois de 3 anos de silêncio. Naquela noite, eu pensei que estava apenas retomando minha carreira, mas descobri que estava, na verdade, dando continuidade a algo muito maior que minha carreira individual. Gabriel ajustou a alça do violão, tentando controlar o nervosismo. Era exatamente o mesmo nervosismo que Leandro sentia em suas primeiras apresentações. Este jovem ao meu lado é Gabriel, filho do meu eterno parceiro Leandro. E hoje, pela primeira vez, vamos cantar juntos uma música que ele compôs inspirado no pai. A música que Gabriel havia criado falava sobre legados, sobre como o amor de um pai continua vivo nos filhos, sobre como a música pode ser uma ponte entre gerações. Quando eles começaram a cantar, algo mágico aconteceu. As vozes se complementavam perfeitamente, criando uma harmonia que lembrava os tempos áureos de Leonardo e Leandro. Na plateia, Márcia chorava emocionada, vendo o filho honrar a memória do pai da melhor forma possível. Luciana gravava tudo com o celular, sabendo que aquele momento seria histórico para a música sertaneja brasileira. Sebastião,
agora também empresário de Gabriel, observava com orgulho o jovem que havia crescido nos bastidores da dupla mais querida do país e agora começava a trilhar seu próprio caminho musical. Quando a música terminou, a ovação foi calorosa, mas respeitosa. Todos entendiam a importância simbólica daquele momento. Vocês sabem, disse Leonardo. Durante muito tempo, eu achei que a música do Leonardo e Leandro havia chegado ao fim. Hoje eu sei que ela está apenas se transformando, ganhando nova vida através desta nova geração. Gabriel se aproximou do microfone, ainda tímido, mas com determinação nos olhos. Eu cresci ouvindo as histórias do meu pai e do tio Léo. Cresci sabendo que eles não faziam música apenas para entreter, mas para emocionar, para contar histórias de pessoas comuns, para falar de amor, de saudade, de sonhos. Sua voz ficou mais firme. Hoje eu prometo que vou continuar essa tradição. Vou fazer música de verdade, música que toque o coração das pessoas. O aplauso que se seguiu foi diferente. Não era apenas reconhecimento pelo talento musical, mas uma aprovação coletiva da continuidade de um legado. Nos meses que se seguiram, Leonardo e Gabriel começaram a trabalhar juntos regularmente. Não como uma nova dupla sertaneja, mas como mentor e discípulo, como tio e sobrinho do coração, como dois músicos unidos pelo amor à música e pela memória de Leandro. Gabriel desenvolveu seu próprio estilo, influenciado pela tradição sertaneja, mas incorporando elementos mais modernos que falavam à sua geração. Leonardo, por sua vez, redescobriu a alegria de ensinar, de passar adiante tudo o que havia aprendido durante décadas de carreira. Em uma tarde de domingo, quase um ano depois do show em Goiânia, Leonardo estava em casa, na varanda, tocando violão e observando o movimento da rua. Gabriel chegou animado, com uma folha de papel na mão. Tio Léo, terminei a música que estava compondo. Quer escutar? Claro, meu filho, pode mandar ver. Gabriel pegou seu violão e começou a tocar. A música falava sobre segundas chances, sobre como às vezes é preciso passar pela escuridão para apreciar verdadeiramente a luz, sobre como o amor verdadeiro transcende todas as barreiras. Quando terminou, Leonardo sorriu com orgulho. Ficou linda, Gabriel. Seu pai ficaria muito orgulhoso. Tio Léo, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você ainda sente falta do papai? Leonardo refletiu por um momento antes de responder. Todos os dias, Gabriel. Mas aprendi que a saudade pode ser transformada em gratidão. Sinto falta da presença física dele, das conversas, das risadas. Mas ele está presente na música que criamos, no amor das pessoas que nos acompanham e principalmente em você. Gabriel sorriu, satisfeito com a resposta. Sabe o que o papai me disse antes de morrer? Foi no último telefonema que tivemos, algumas horas antes do acidente. Leonardo se interessou. Nunca havia perguntado sobre os últimos momentos de Leandro. Ele disse que estava feliz, que sentia que havia cumprido sua missão na Terra, que havia feito música de verdade, que havia tocado o coração das pessoas e que havia me ensinado a importância de seguir os sonhos. Gabriel fez uma pausa e disse também que, se alguma coisa acontecesse com ele, eu devia cuidar de você, porque você é da família. Leonardo sentiu os olhos marejarem. Ele disse isso? Disse. E completou. Gabriel, lembra sempre que música de verdade nunca morre. Ela pode mudar de forma, pode mudar de voz, mas o coração da música permanece para sempre. Naquele momento, Leonardo entendeu completamente o que havia acontecido em sua vida nos últimos meses. Não era apenas superação da perda, não era apenas retorno aos palcos, era a continuação natural de algo que havia começado há mais de 30 anos em uma festa junina de Goianópolis. A música realmente era eterna. E agora havia encontrado uma nova forma de se expressar, uma nova geração para carregá-la adiante. Leonardo olhou para Gabriel e viu nele não apenas o filho de Leandro, mas o futuro da música sertaneja de qualidade, da música que emociona, que conta histórias, que fala do coração para o coração. Gabriel, disse ele,
Que tal começarmos a trabalhar em um projeto juntos? Não uma dupla, mas algo novo. Algo que honre o passado, mas que olhe para o futuro. Os olhos de Gabriel brilharam. Seria incrível, tio Léo. Que tipo de projeto? Um álbum, metade com músicas suas, metade com regravações das músicas clássicas, mas em novas versões. Um álbum que mostre que a boa música não tem idade, não tem prazo de validade. Gabriel levantou animado. Quando começamos, Leonardo riu, lembrando-se da empolgação que Leandro sempre demonstrava quando começavam um novo projeto. Que tal agora mesmo? Vamos para o estúdio? Enquanto arrumavam os violões para sair, Leonardo olhou para a foto de Leandro na estante. Na imagem, o parceiro sorria com aquele jeito característico, como se soubesse de algum segredo especial. Obrigado, irmão, sussurrou Leonardo. Obrigado por me mostrar que algumas histórias nunca terminam. Elas apenas se renovam. E assim, com a tarde ensolarada de Goiânia ao fundo, Leonardo e Gabriel saíram em direção ao estúdio, carregando seus violões e uma certeza: a música de verdade, aquela que nasce do coração e fala ao coração, realmente é eterna. Ela encontra sempre uma forma de continuar, de se renovar, de tocar novas vidas e de manter acesa a chama que nunca pode se apagar. A chama da emoção humana expressa através da arte. A música continua e sempre continuará.